Oi, pessoal, bem-vindos ao Vamos Falar Cultura e Arte, esse programa onde eu, Adriano Fernandes, bato papo com pensadores, criadores e fazedores de cultura e arte, seja da cidade de Lorena, da nossa região, do nosso estado e até do nosso país, porque é um tema que diz respeito a todos nós. E hoje, voltando aqui à ativa depois de um período de PNAB, de Política Nacional de Blanc, voltando com uma série de entrevistas, e hoje, entrevista em dose dupla, o meu amigo Dalan Calon, que é o autor do livro O Caipora de Guapimirim, entre as suas mais de 10 publicações já realizadas. O Dalan é escritor, é artista plástico, é compositor, e também criou essa história incrível, onde se extrai muitos aspectos em que você, educador, pode aproveitar com a sua turma, com a sua sala de aula, com o seu grupo de estudo. E para dar um aval e para dar um suporte a essa questão mais pedagógica, ao meu lado, a Rosângela Rosário, que é neuropsicopedagoga clínica. Então, nós vamos conversar com os dois sobre o processo de criação, sobre mais ou menos o conteúdo dessa história, e a Rosângela, ela vai pensar alguns quesitos, alguns tópicos, onde vai ser muito interessante para você que é educador. Inclusive, já vou deixar uma dica aqui, você que é professor, você que é diretor de escola, aqui uma dupla que você pode levar para conversar com seus alunos, para falar de processo criativo, ou escritor, e para falar com os seus professores sobre a questão neuropsicopedagógica, para que vocês possam fazer um trabalho muito mais elaborado, se aprofundar cada vez mais e desenvolver principalmente a questão da criação dos seus alunos, né? Meus queridos, obrigado por estarem aqui comigo no Vamos Falar. Sejam bem-vindos, Rosângela, Dalan, né? Gratidão, Adriano. Uma honra estar aqui com você. Rosângela já é uma amiga já de algum tempo, Dalan conhecia há pouco tempo, já tinha conhecido uma vez virtualmente, depois a gente veio se conhecer pessoalmente aqui na casa da Rosângela, e ele tem um histórico muito interessante da sua vida, da sua construção de vida, e que ele traz alguma coisa para os seus personagens. Isso é assunto para outras conversas, né, que a gente pode ter futuramente, né, falando disso. Sim. E a Rosângela, como eu bem disse, vai estar aqui para dar esse suporte que a gente precisa para a gente poder entender essas conexões que vão ser feitas entre a leitura e a questão da educação. Eu quero perguntar para o Dalan primeiro o seguinte: a sua obra entrelaça lendas indígenas e africanas como temas como aceitação e respeito. De onde surgiu essa ideia e como você construiu esse universo que é ao mesmo tempo lúdico e profundamente simbólico? Eu estou falando, repito, a respeito de O Caipora de Guapimirim, que é a sua última edição. Bem, a questão da obra trazer esse conteúdo, a questão é social, tá? A questão social, étnica, é bem a palavra. Eu creio que não podemos excluir nenhuma etnia em questão cultural, porque o mundo, desde que se diga mundo, ele vem passando de cultura para cultura e de povo para povo se acrescenta, se soma. Então, na modificação dos povos, na atribuição de cultura, nós não podemos ter a exclusão a partir das raízes. Uhum. As raízes que formam o mundo. Sim. E no seu livro você traz, né? Você traz todo esse contexto, tanto de raiz africana quanto de raiz indígena. O próprio Caipora de Guapimirim o Caipora. O Caipora é um mito indígena, mas o Caipora de Guapimirim, ele é abrangente a partir da imaginação de um menino de 6 anos, que é o menino Renato. Ele imagina esse personagem a partir de um conto passado por um preto velho, uma vivência de um preto velho, que ele é remanescente da escravidão. E ele, por si, tem uma ideia do caipora, que vem a ser a indígena. O caipora jamais foi um protetor da floresta. Ele é um feiticeiro. Legal você.
isso. A gente estava conversando. A gente tem essa ideia de que o caipora ele é o protetor da floresta e ele Jamais. ele não é. Quem é o Não, caipora? ele foi um condenado por Tupã-Cana Ravanaiano, que todo mundo só Conhece? compreende como Tupã. Uhum. Porque no Tupi-Guarani, na tradução, Tupã é o Deus Supremo dos indígenas. Mas, para os tupis, Tupã-Cana Ravanaiano é o grande legislador. Ele não é Tupã, o raio. Ele é o grande legislador. Quem temos como grande legislador? O Criador Supremo do Universo. Certo? Então, ele não pode ser apenas o raio. Tá? E na mente deste menino, Que tem 6, 7 anos, o Renato. 6 anos de idade, a partir da própria imaginação, ele tem o caipora como um amigo. Ou seja, um duende malfazejo da floresta, um duende que foi castigado por Tupã, ele vem redimir os seus pecados sendo amigo de uma criança. Porque a criança não o vê como pecador. Exatamente. A criança vê ele de uma maneira pura. Exatamente. Ele Legal, não consegue enxergar o mal pelo mal. Ele não consegue enxergar o feio pelo feio. Entendi. Não existe feiura para uma criança. Sim, sim. Existe o diferente. Uhum. E tudo que é diferente, a criança abraça. E até porque a criança não está vestida de preconceito, de preconceitos, né? Não, está vestida de preconceito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses dias eu tive que ir com eles conversando, mas eu acho legal a gente trazer isso para o nosso bate-papo. O menino Renato, quantos por cento ele tem de Dalã? De história, de vivência, de experiência? 10%. 10%? 10%. Você colocou ali bastante? 10%. Que máximo. 10%. Você foi essa criança que se criou no interior, você teve esse contato com essas coisas? Não, né? Como menino Renato, eu fui uma criança contida. Tá. Eu vivi no meu próprio universo. E graças a isso eu sobrevivi a uma disputa familiar. Uhum. Ok. Essa disputa familiar me trouxe consequências muito prejudiciais. Enquanto no infanto-juvenil, enquanto na fase infanto-juvenil, principalmente na fase escolar. Por isso, defendo tudo que eu coloco dentro desse livro. O direito da criança em ser criança e ser ouvida enquanto criança. Sim. Uhum. A quebra de preconceitos, porque mesmo com a criança existe preconceito. Se a criança fala que tem um amiguinho ali do lado, ele é um louco, vai levar para o médico. Ele tem um amiguinho ali do lado. Ele tem um amiguinho ali do lado, só que esse amiguinho parte da imaginação da criança, ou seja, é o subconsciente falando. Uhum. E isso acontece com o Renato. A gente não vai dar spoiler aqui, não. Acontece. Vamos só adiantar o serviço aqui. Quem tiver afim já de adquirir o livro, o Caipora de Guapimirim, como que a pessoa pode ter acesso a ele? Me conta aí, Rosângela. A gente vai inserir tudo isso na nossa conversa. Sim, é só entrar em contato, eu deixo meu telefone, meu e-mail. Então já aqui embaixo eu vou deixar o contato, Telefone e o e-mail da Rosângela para você adquirir, mas continua na tua fala. Sim. Então, o que ocorre? Toda essa imaginação vem do subconsciente de Renato. Uhum. É a própria personalidade dele pedindo socorro. Uhum. Você, na sua história de vida, você conheceu algum Renato? Alguma criança que era esse Renato? Várias. Você reconhece esse? Várias, inclusive eu sou cercado de crianças onde eu moro, que quando eu paro para contar histórias, não quero ser de perto. Legal. Aliás, eu só não posso dizer que estou chegando, porque aí a mãe sai correndo. Dalã tem origem cigana e esse dia a gente estava conversando a respeito disso, que ainda existe muito preconceito em relação às famílias que têm origem cigana. Mas, gente, isso é um outro capítulo, eu sugiro que você se aprofunde existe mais. Um livro para isso. Um livro teu, né? Sim. Que é aproveitando, já dando o serviço completo. Natal do Menino Renato. Natal do Menino Renato. Onde o autor aparece... junto com... Aos poucos ele vai entender. Seu personagem. Né? Rosângela, você que é psicopedagoga,
Ao lidar com histórias como essa, que valorizam as raízes culturais e a pluralidade, que tipo de impacto você percebe nos alunos e que caminhos essa narrativa pode abrir numa sala de aula? Aí a gente vai aproveitar e falar com aquele professor que está ali, que já está achando interessante levar isso para a sala de aula. Adriano, vai muito além da criança. Vai toda a comunidade escolar quando você consegue ter uma obra que, além de clareza de escrita, coesão de pensamento, ele consegue formar, ele consegue fazer com que o professor e o aluno vão pesquisar sobre. Então, é uma leitura que você não consegue simplesmente passar os olhos e não aprender. O livro suscita a pesquisa, ele suscita a busca. Com essa busca, você consegue tomar consciência de você mesmo. Daquilo que você precisa melhorar enquanto pessoa, ser humano, biopsicossocial. Sabe? Legal você falar isso. Em linhas gerais, para quem está ouvindo a gente, como é que o ser humano se divide nessa tríade que você falou? Muito interessante. O homem é bio, é um corpo. Então, ele tem toda uma questão de relacionamento com esse corpo. Então, por exemplo, quando você é agressivo de alguma forma, o que a pessoa faz? Ela se protege. Ela cruza os braços, ela está se segurando. É uma maneira de ela sentir esse corpo. Né? Psicamente, ele pensa, ele aprende, ele compreende, ele sente as coisas. Ele forma pensamento crítico, claro, que é o ponto-chave das ações estruturais. Perfeito. E ele é um ser humano biopsicossocial, ele interage. O conhecimento só acontece na reciprocidade, ele acontece nas relações, isso inclusive com a relação autor-leitor, importante, e também o ser espiritual, porque você precisa de propósito. Então, nesse mundo com relações tão fluídas, aprendizagens fluídas, tudo muito rápido, você não sente mais as crianças, os adolescentes e até alguns adultos firmes, seguros de si. E essa relação com o livro, você consegue buscar dentro de você aquilo que te falta. Então, é um livro que eu não consegui ler uma vez só. Eu ri, eu chorei, eu me vi ativa na história, porque mexeu com aquilo que tem dentro de mim, com aquilo que eu tenho de valor, inclusive com os meus próprios preconceitos. Isso é que é legal. Porque algumas coisas você carrega dentro de você e você não tem consciência. Então, como educadora, a primeira leitura foi assim, um tapa. Impactante. Foi. Porque, me permite? Claro. Enquanto educação, esses preconceitos começam dentro da própria família. Sim. Criança não nasce. Eu vivi isso. Criança não nasce racista. Criança não nasce preconceituosa. Ela aprende. Ela aprende pelo exemplo, né? Sim. Pelo mau exemplo. Infelizmente, sim. E o diferente, eu fui professora de educação especial inclusiva a maior parte do meu tempo de educadora, que são 40 anos. Eu fiz 19 de fevereiro desse ano, eu fiz 40 anos de educação. E a maior parte da minha vida foram com crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais. E o que essas pessoas, elas sentem mais? O preconceito. Ninguém acredita neles, não é? Então, eu estive com aqueles que a maioria não vai ser nada. Por que não vão ser nada? Eles são pessoas. A primeira coisa, eles são pessoas. Eles têm sonho, competência, têm ritmo. Isso depende muito da maneira como o professor vê. Então, esse livro, ele mexe com você nesse sentido. Porque uma criança sozinha, foi tirada do seu ambiente, que era a cidade, né, o movimento da cidade, vai para a zona rural, vai para uma fazenda, encontra saberes totalmente diferentes da sua vida, e ele se encanta por esses saberes e enfrenta um adulto que poda, porque viver a imaginação... Está engessado, né? Porque você está tão ali concentrado com o trabalho. E outra coisa muito importante que o livro traz, a questão dos adultos compromissados com o tempo, que trabalha, e esse aprender, você fazer com que o outro desabroche, também demanda tempo. A questão do timing, né? O timing de cada um não se cruza. Sim. Né? E outra
coisa que... E geralmente quem domina é quem impõe a tua ordem, né? E nós tivemos uma sorte muito grande. Quem é da geração dos anos 60, dos anos 70, nós tínhamos sonhos, heróis, você idealizava, você queria conhecer, era um Gandhi, uma Mandela, você tinha até questão de super-heróis que nós tínhamos. Era a Mulher Maravilha, era o super-homem. Hoje, eles não têm heróis, eles não têm um campo. As crianças elas estão deixando de ter aquela inocência própria da idade. Me permite? Claro. E se aparecem heróis, são estrangeiros e assassinos. Sim. Mau exemplo a criança brasileira, que não prima por isso. Com mensagens bem subliminares, né? Aí é o perigo. Aí que é o perigo, porque é aquilo que calacra no inconsciente da pessoa e em algum momento aquilo explode. Ainda voltando a falar com você, Rosângela, a respeito do trabalho dessa compreensão em sala de aula. Sim. Sendo você é uma pessoa que se empenhou, inclusive a sua empresa, né, a Carpe Diem, né, é a que está fazendo a divulgação do livro aqui na nossa região, já teve na Academia de Letras, na biblioteca, depois a gente vai falar sobre isso, esse trabalho, ainda tem os trabalhos para serem feitos, né? Sim. Mas a Rosângela, que não é a produtora, mas que é a educadora, que está lá, que leu esse livro, qual é a característica mais forte que o livro tem em que ela pode ser muito bem utilizada em sala de aula com a criança? E a partir de que idade essas crianças podem ser trabalhadas com a história que está aqui? Nossa, excelente pergunta. O livro ele traz, primeiro, a quebra de preconceito. Ok. Isso é muito importante. Segundo, o respeito ao diferente. Isso é importantíssimo. O vocabulário me espanta, Adriano, como os alunos estão chegando até mesmo em nível superior, escrevendo com reduções, com erros de pronúncia, não consegue interpretar, compreender. E muito básicos, né? Não, são gritantes. E isso, a cada ano que passa, você vê isso piorar. Então, para o professor, você ter um material que ele consiga fazer com que o aluno pesquise e aumente o seu vocabulário é fundamental. Entendeu? O aumento do vocabulário é imprescindível para o professor. Porque quem lê e não entende, ele está sujeito a não compreender outras situações do mundo. Sim. Propostas até pela mídia. Você vai assimilando aqueles conceitos sem entender o que aquela palavra significa. Então, por exemplo, você preconceito é um conceito antes da verdade. Isso é muito sério. Num mundo em que você tem muito movimento de massa. Sim. Você não pensa por si mesmo. Sim. E nós, como educadores, nós temos que formar pessoas que sejam capazes de pensar por si mesmas, que sejam capazes de fazer escolhas firmes e também que sejam coerentes com a vida. E é engraçado que quando se fala preconceito e preconceito, o preconceito forma o preconceito. Com certeza, a pré-ideia forma a ação. Sim. Dando continuidade aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Okay. Na opinião de vocês, Dalan, Rosângela, por que é tão importante que os jovens tenham contato com os mitos e lendas de diferentes culturas, especialmente aquelas que foram historicamente marginalizadas? Eu queria que vocês dessem um apanhado sobre isso. Primeiramente, são nossas raízes. A raiz indígena, a raiz afro-brasileira, africana, né, que chegou no Brasil e se tornou afro-brasileiro, porque Saci Pererê, nem o nome não faz jus. O nome do Saci Pererê é Sassaroni. Ele é a segunda perna do mito africano. Senhor das folhas das florestas africanas. Mas chegando aqui, na comunhão entre indígenas e africanos, né, ele se tornou Sassardi, se tornou Saci Pererê. É uma aglutinação indígena, esse Pererê.
Até porque as informações eram sempre passadas de grupo para grupo, a questão do oral. nome, a oralidade tem essa questão de mudança de nome, né? Então, o que acontece? A importância disso tudo é a preservação das raízes. Enquanto nação, o Brasil, enquanto nação, precisa preservar suas raízes. Nós hoje encontramos na internet Saci Pererê de Terra Mecânica. Um filme retrata Curupira numa cadeira de roda com uma garrafa na mão, bêbado. A Cuca é a dona de um bordel. Bem a cara da Cuca. Sabe? O que ocorre com isso? O que está passando? É uma desconstrução, inclusive, de um desconstrução por um lado e uma construção pejorativa do outro, que é onde o preconceito vem. Porque a criança, ela vai buscar os mitos. Se diga que não, mas a criança vai buscar a fantasia, isso é natural da criança. Sim. É o meio pelo qual a criança começa a compreender as coisas. Então não tem como. Ela vai olhar um local dentro de uma floresta, num parque de diversão, numa praça, em qualquer lugar que seja, numa sala como essa aqui. Ele vai buscar fantasia, ele não vai ver nada de engraçado, ele não vai ver nada que estimule, ele vai criar. Então, nós não podemos impregnar a cabeça das crianças com esse tipo de ideia negativa. Agora, podemos sim dar a instrução correta sobre os mitos, sobre o princípio do Brasil, que, afinal de contas, não data de 1500. Sim, tinha gente antes aqui. Antes do descobrimento, que não foi descobrimento, o Brasil já existia e já tinham nações indígenas. Sim. Não eram povos, eram nações organizadas aqui dentro. Eu tenho um livro escrito sobre isso. Que é o? Para a criança. Ah, legal. Qual é o nome desse livro? Lendas das Florestas Brasileiras. Lendas das Florestas Brasileiras. Sim. Então, na tua opinião, a gente não deve, de maneira nenhuma, numa questão de construção de imaginário, afastar a criança dessas lendas e mitos, porque isso pode gerar uma quebra dessa construção imaginária. E isso, a formação da própria pessoa tem um efeito, né? A formação da própria pessoa. Quando você analisa a própria história do seu povo, que o Brasil é um país miscigenado. Então, Sim. Primeiro, são os povos originários. Existe toda uma cultura por trás. Infelizmente, nós nos anos 80 vivemos algumas situações de que o índio ele não podia nem ser punido, é como se ele não tivesse consciência do que era. Né? Nós Sim. vivemos isso. A cultura afrodescendente muito excluída. Então, se você, por exemplo, for pontuar algumas coisas, até de questões, até espirituais dentro da escola, olha, você pode falar até do budismo, mas da matriz africana não. Nós somos origem, e é um tabu, e nós temos uma lei para isso. Tem uma linha de pensamento, Rosângela, como você também faz parte do grupo Afrocenso desse pensamento, eu queria que você explicasse isso. Fala-se de que aquilo que nós entendemos como a influência afrodescendente no Brasil, ela não é pura, ela é uma mistura porque os diversos povos que vieram para cá, escravizados, né, tirados à força, povos de várias nações, trouxeram os seus elementos e que aqui esses elementos todos foram colocados num caldeirão e desse caldeirão que surgiu, sincretizaram, né, vamos dizer assim, os conhecimentos africanos. E a partir disso que se moldou aquele africano que estava aqui. Isso tem algum sentido? Como é que a gente trabalha isso? O que acontece, Adriano? Sem perder que eu não terminei de responder a sua pergunta. Porque quando você estuda um mito, você estuda também o pertencimento. Isso é muito importante. O que acontece, até com a questão, já complementando com a sua segunda pergunta, como você vai sentir pertencimento se você não tem consciência do que é? Então, a primeira coisa, você precisa saber quem você é.
Então, eu tive muita sorte de ter avós que sentavam e contavam os causos, meu pai que contava as artes, artes mesmo, meu pai era muito sapeco, então contava as artes dele. E isso você pensava com aqueles causos, com aqueles mitos, você pensava os pós e os contras, as consequências das coisas, as consequências das suas escolhas. Os mitos nos ajudam nisso. Em relação a esse caldeirão cultural que vem da África, que tem meu respeito, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui no Brasil, escravizados, aqueles que conseguiram chegar, sim. Porque no caminho muitos morreram, e na própria saída da África, você conhece o Baobá, já ouviu falar do Baobá. Então, para arrancar o pertencimento daquele escravo que vinha para as Américas, os dominantes faziam que eles davam 7 voltas no Baobá, para eles esquecerem de onde eles vinham. É muito triste, não é? Triste demais, triste. Aí eles vêm para o Brasil, perdem a língua, ele tem o direito, não tem o direito de falar a sua língua, ele perde a sua crença, ele perde o direito à liberdade de pensar por si próprio. A própria liberdade do corpo, né? Do corpo, não é? Ele é visto como um animal, ele não é visto como um ser humano, ele é visto como um animal. E é um povo com uma sabedoria, Adriano, que é incrível. Tem na pesquisa, uma das pesquisas que eu fui fazendo na questão da matemática, eu descobri o pau de Xangô. Você ouviu falar? Sim. Então, é um artefato que tem 25 mil anos e lá consta todas a questão das 4 operações matemáticas. A Terra está na Suíça, alguns arqueólogos diminuíram agora para 18 mil anos, né? 18 mil anos, eles estão contestando, mas mesmo que seja 18 mil mais anos, antigo do que o adotado. Né? Quer dizer, são 18 mil anos que aquele povo já sabia fazer as operações. E é interessante que a adição e a subtração, ela é feita em equações. Então, 10 é 9 mais 1. É uma expressão numérica. Onde está a irrigação? Se nós temos água, a questão do filtro rudimentar era do Egito. O Egito é onde? África. Exatamente. Então, e o esgoto para a Europa, tanto quanto para o Brasil, foi trazido pelos bancos. Sim. Então, desde quem? Então, quando você está nessa busca, e de verdade, Adriana, é uma pergunta muito feliz que você fez para mim, porque até bem pouco tempo eu não tinha consciência do racismo que eu tinha vivido. Eu li um texto da Djamila, e foi num grupo de estudos das mulheres do Brasil, que é legislação racial, e quando eu vi mulher, eu e minhas irmãs começamos a trabalhar muito cedo, então nós fomos o quê? Faxineiras, babás. A educação transformou minha vida, porque era o meu sonho ser professora. Eu decidi ser professora, eu tinha 11 anos, algumas pessoas até riram na época, né? Era o meu sonho, eu não abri mão dele. E a educação transforma, desde que seja uma educação consciente. Então, eu vim numa busca interior muito grande de entender quem é essa pessoinha, quem é essa Rosângela, para pensar por ela mesma, não pensar pelos outros. Isso criou embate? Criou até dentro da família. Não é? E quando você vai para o mundo e, de repente, você, como pessoa negra, não menor, eu não sou no meu tempo não havia cota. Tudo que você conseguia era por luta, mesmo, era luta. Né? Não que a cota não seja uma conquista, a cota é uma conquista do povo. Mas você precisa acreditar em si. O negro não é coitadinho. Não, de maneira né? Então, nós temos muita qualidade com o povo. E outra coisa, uma situação que também vejo, não tem como você vencer o racismo sem a pessoa branca. Então, nós precisamos estar em conjunto, unidos em prol ao respeito que é humano.
Por exemplo, olha, a libertação dos escravos, dia 13 de maio. E o que aconteceu no dia 14? Depois. E aí? Eles libertou, mas ia para onde? Não tinha onde comer, não tinha onde dormir. Exatamente. Quer dizer, e como é que ficou essa vida, essa pseudo-liberdade? Para onde foram essas pessoas? A educação é a mesma? E isso, como educadora... Não foram libertos, foram descartados. Sabe, isso me dói. Sim. Então, por exemplo, eu que vivi a vida toda com os alunos com necessidades educacionais especiais, a partir do momento que você é diferente, você também é descartável. Então, você, não, mas você não serve. Não serve por quê? Por que você não serve? Mas você é deficiente. Tá, eu sou deficiente em quê? É mental, é físico, é auditivo, do que você está? E como a educação supera essa deficiência para dar equidade. Sabe? Equidade é diferente de igualdade. Sim. Você é igual, mas equidade para você alcançar tudo que você precisa. Então a escola tem que ser muito capaz com professores que pensem, com professores que outra coisa. O professor ele tem que entender que dentro da sala de aula ele não tem que colocar a sua religião, não tem que colocar a sua política, ele é professor, ele vai ensinar valores. Então, quando ele está na sala de aula, ele vai muito além das disciplinas, entende? Sim, claro. Então, para mim, o papel da escola é fundamental. Eu acredito nesse professor, eu estive na sala de professores nesses 40 anos, eu sei como é deixar sua casa, deixar seu filho para ir para a sala de aula e estar ali, cuidando de um filho do outro. É uma responsabilidade gigantesca. Porque às vezes a sua educação esbarra no movimento contrário que aquele aluno tem em casa. E isso a gente vê acontecer na sociedade, alguns conflitos. Sim, e os professores, eles são modelo. Eles são modelo. Então, cabe ao professor, então, olha, ele fala bem, ele se veste bem, ele se comunica, ele não pode ser um instrumento agressivo. Por isso que... Tem que gerar confiança, né? Sim, criar vínculo. Quando a criança, o adolescente, até o adulto na faculdade, se o professor consegue o vínculo, o aluno aprende. Porque se ele for... E a linguagem que você precisa usar é a não violenta. E essa é a questão, porque você tem a linguagem verbal, mas tem a linguagem física. Sim, não adianta nada, você está me falando as coisas e está toda fechada aqui. Você entende, o corpo também fala, sim. Sabe? E uma coisa, o professor também precisa se cuidar. Nós estamos chegando num tempo que o professor ele precisa de apoio, precisa de respeito, ele precisa até de amparo. As questões emocionais em relação aos educadores estão assim, explodindo. É uma situação muito frágil, né? Muito cobrança de prazo, de tempo, de material. E diz respeito à categoria também, né? Muito grande. Isso já abre um outro capítulo. Outra situação. Então, o livro também fala de superação e aceitação. Tá? Esses temas ganharam novos sentidos para você ao longo desse processo criativo? Sim. Em que aspectos? Em que aspectos? A própria obra, o caminho para se chegar até aqui foi uma superação. Primeiro, por ser cigano. Não haver a valorização. Eu me arrisco a dizer, humana. Entende? E em questão profissional também nem se diz. Entende? Eu paguei por vários trabalhos e todos eles foram desrespeitados. Como ser humano, me senti desrespeitado, porque eu paguei por trabalhos que não existiam. Houve uma promessa, assinei um contrato e fizeram nada. O dinheiro foi. Mas o trabalho, o porém da obra, o objetivo... O tempo, né? O tempo disposto, o gasto, né? Que isso é tempo, precisa ser valorizado. Sim, trabalha muito. Sim, tá? Tempo de pesquisa, todo esse contexto que a gente está falando aqui, entendeu? A preocupação de passar algo digno para o próximo, Sim. que é o mais importante de tudo, é a formação humana. Entendeu?
E é aquela coisa, a gente sabe que no Brasil ninguém ganha dinheiro com livro. Sim, isso é uma Não é verdade. valorizado, a educação é desvalorizada no Brasil. E para E você... é o que mais deveria ser valorizado. Então, E para você, um qual ato foi o pulo do de gato? superação. Qual foi o pulo do gato? Daquele cara que investiu dinheiro, que foi desvalorizado, que foi desrespeitado, que sofreu preconceito pela origem cigana. Em que momento você percebeu, opa, agora eu consigo virar esse jogo ao meu favor? Em que momento isso aconteceu para você? Minha própria interiorização. Em retorno ao próprio sentido do livro, porque é a minha infância. Esse é o teu lugar. Você se buscou, você foi buscar você lá atrás. Sim. Conta isso pra gente, rapaz. Eu não estou cigano. Não, a gente tá aqui para falar para as pessoas. Veja bem, eu já estou explicando isso na obra. As pessoas precisam retornar à sua infância. O que está perdido e buscar o seu alicerce na infância. Eu estava tão preocupado com o que se passou referente a essa obra que eu estava esquecendo o sentido dela. Que era passar todas essas lições para as crianças. E eu deixei o tempo tomar conta. Quanto tempo você levou para escrever o Caipora? Olha só, o Caipora de Guapimirim, ele, na verdade, ele parte de uma dissertação. Na sexta série, ele era uma folha de 20 linhas. Ele passou mais ou menos, não posso dar a data exata porque eu não contei, mas coloque uns 10 anos engavetado. Uau! Engavetado em uma pasta. Eu tirei aquela folha e é o que eu estou te falando. Eu retornei e saiu essa obra que está aí. E quando você leu aquela folha... E detalhe, a maioria... Eu quero saber disso. Detalhe, a maioria dos personagens não existiam. Foram criados depois. A dissertação que eu fiz, tá? Na condução da professora de literatura Eliana Mara, eu preciso citar isso. Uma excelente professora, tá, de literatura. Ela... Dona Eliana ainda é viva? Sabe que sim. Ela de que tinha cidade seus 20 e poucos anos. De que cidade que ela era? Rio de Janeiro. Ela morava no Rio de Janeiro. Se alguém do Rio de Janeiro estiver ouvindo a gente aqui, conheceu ou conhece a professora Eliana Mara de literatura, marca o arroba dela, indica esse vídeo para ela, que um ex-aluno dela, autor desse livro, entre tantos outros, teve o seu start, a sua inspiração num trabalho proposto por essa professora. Olha como isso vem de encontro ao teu trabalho. E que é necessário. É muito importante aqui mencionar, né, que foi em cima de um texto de Monteiro Lobato. Legal. Foi uma dissertação do texto de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi uma pessoa que não sim, e que não, eu não gosto. É necessário ser dado o devido valor a Monteiro Lobato. Sim. Como pai da literatura infanto-juvenil no Brasil. As pessoas buscam criticar, as pessoas buscam condenar. É necessário se estudar. A época de Monteiro Lobato, o contexto em que ele viveu, o histórico do Brasil, isso é importante. Diga-se de passagem, antes de Monteiro Lobato, não se mencionava o negro em uma literatura brasileira, principalmente infanto-juvenil. E com Monteiro Lobato surgiu o Saci, Tia Anastácia, Tio Barnabé. Diga-se de passagem, o Saci hoje é um herói nacional. Sim. Por causa de o Saci. Tanto que no dia 31 de outubro, que é dia das bruxas, tem muita publicação que fala assim, no dia das bruxas que nada, nós temos essa Saci Pererê, né? Mas é o Dia Nacional do Saci. Porque é uma americanização, né? E vamos agradecer a Monteiro Lobato, porque ele trouxe o mito. Então, vamos parar de criticar, vamos parar de condenar, vamos
parar com essa coisa de vilipendiar a nossa cultura, Sim. porque é isso que acontece. O brasileiro não sabe valorizar o que ele tem de melhor. Eu tive a oportunidade de vivenciar o Caetano. E como educadora, como pessoa, o que faltava, vamos dizer para mim, quando fala o que te mexe? O livro trouxe encanto. Até ontem, quando nós estávamos em contação de história no CCNI, com os idosos, os velhos falam, eu voltei a ser criança, porque ele cria fantoches, o Dalanco Martins, ele criou fantoches em espuma, e nós levamos para o CCNI, para Nara, gratidão Nara, não é? Grande Nara. Para fazer todo um trabalho lá. E quando você busca esse encantamento enquanto pessoa, isso é mágico. Então, eu faz pouco tempo, eu estou me reorganizando enquanto profissional, e você se descobrir que você ainda é capaz de se encantar, porque o encanto é pessoal, né? Sim. O encanto é muito pessoal, né? é muito pessoal. E a obra traz isso. Então, você consegue se encantar. Você consegue sentir mágica, você consegue se transformar. Isso é tão bom. Isso é tão leve. Sabe, você... É bem isso mesmo, se torna leve. E complementando a pergunta de outrora, você me perguntou qual é o mistério da coisa, né? Conta pra gente o segredo. O pulo do gato é isso. Eu, dentro da minha própria obra, adquiri o alicerce. Para encontrar a estrada para que esse livro... Qual é o sentimento de orgulho? Aí eu estou falando do orgulho, não daquele orgulho de que, isso é meu, não é esse orgulho, né? Mas de posse, né? Orgulho de posse. É de posse. Mas é aquela questão de orgulho, pô, que legal, eu consegui criar algo que leva alguém para algum lugar. Nossa. Qual é o sentimento de orgulho que esse trabalho que você está fazendo junto com a Rosângela através da Carpe Diem, na divulgação do seu livro e do feedback que você recebe do público, qual é o sentimento de orgulho que te dá? Qual é o, assim, putz, gol de placa, eu cheguei... Eu fico emocionada, eu fico. Ela fica. Eu fico. Qual foi o pulo do gato? Qual foi esse gol de placa que você marcou? Qual é o teu Fica mesmo. Nenhum. Eu sou um instrumento de Deus. As ideias são dele, não são minhas. Eu sou um instrumento. Você se deixou... Esse trabalho não é meu. Uhum. Esse trabalho vem da divindade e até você faz parte disso aqui. Hoje. Como ela faz, como os músicos fazem. Sim. E cada criança, cada ser humano que ler e adquirir algum conhecimento faz parte desse livro. É o que vai tornar esse livro aqui mágico. Uhum. A mágica está aí. Legal. Porque isso daqui não se diferencia do que Jesus Cristo deixou escrito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Você fala que você foi um instrumento para isso. Você, como você já me disse em outras conversas, você tem uma origem que sofre preconceito, você tem uma origem cigana. Sim. Né? Sim. Essa sua compreensão espiritual, que tem a ver com a neuropsicopedagogia, daquilo que você fala da formação do humano integral, né? Essa sua base, ela tem um resgate daquela sua infância, dessa sua criação, daquela linhagem turca, daquela linhagem cigana que você tem, ou também foi um processo de reconstrução quando você fez aquele resgate daquele menino interno? Não, isso vai ser explicado em outra obra. Que é a... chamada Brilho de la Luna. Que você fala desse... Existe um conhecimento velado sobre isso. Ok. Interessante. Tá? Dentro da minha etnia, que se perdeu. Passagem de terra para a terra, entendeu? A travessia de oceanos, chegando até a Europa, muita coisa se perdeu.
Porém, aonde Deus escreve, ninguém rabisca por cima. Existem coisas que nós precisamos nos atentar. Não existe apenas um plano físico. O físico, ele é temporário. Certo. Mas o astral não é. Do contrário, você nega a ressurreição. Sim. E você nega a consciência divina. E nós somos partículas divinas. Nós saímos e voltamos e somos peças de um jogo da superconsciência divina. Está aí. Ele não quer que nada se perca. Ele quer que tudo se consolide. E parte da sua missão nessa agora, um dos frutos está aqui, Esse e é todo esse movimento. Esse foi o meu primeiro livro. Sim, se você com 12 anos de idade. Se você começou a escrever numa folha de trabalho da professora, que nós falamos Eliana Amaro, lá do Rio de literatura. Professora de literatura, eu volto a falar, se você conhece a professora Eliana Amaro, uma grande pessoa iluminada. Muito iluminada. E olha que legal, voltando para o teu trabalho, como que um professor com essa capacidade e sensibilidade mexe com aquele aluno? Só uma adendo. Diga. Entre outros professores que eu tive, ela não demonstrava preconceito algum. E ela falava, você é diferente. Ela me chamou na frente da lousa, né? Na frente de todos os alunos. E ela falou assim, uma salva de palmas para o nosso escritor. Que legal. Ela falou assim, professor, eu não sou escritor, eu não tenho faculdade de letra. Aonde que um escritor depende da faculdade de letra? O escritor sabe expor as suas ideias. Tira da cabeça e expõe as ideias. E convence. Que máximo, assim. Que professor, que qualidade, né? É transformador. O professor ele é tão importante, o impacto na vida de uma criança, ele pode ser tanto benéfico como não benéfico. Eu tive a possibilidade de fazer parte, ser pesquisadora de uma tese de doutorado sobre violência psicológica na escola. Então, um professor ele é capaz de regar uma sementinha e fazer essa sementinha florir no escritor, como ele pode também, infelizmente, colocar uma criança numa situação que ele diz assim, eu não aprendo, eu não sei. Há muitas das minhas crianças que vieram para mim, eu ouso falar, infelizmente, a grande maioria, eles chegavam para mim e falavam assim, eu não sei. Eu sou burro. De quem ele ouviu isso? Será que foi da família? Será que foi de quem? A gente tá achado, né? Teve um aluno, por exemplo, que eu levei na Uninter, eu fui coordenadora pedagógica do Polo Lorena, eu levei para falar com as minhas alunas de pedagogia, Jean Douglas, onde você estiver, Jean Douglas. Ele, quando chegou para mim, era um menino extremamente agressivo, um menino que não falava, não aprendia. E quando anos mais tarde ele aprendeu comigo, se alfabetizou, voltou para o ensino regular, hoje ele já terminou o ensino médio, o sonho dele é ser psicólogo, né? E ele, nessa conversa com os alunos da pedagogia, ele falou para os alunos da pedagogia, eu agredi a ela, eu agredi a professora Tiago várias vezes, porque uma professora chegou para mim e eu ensino, você não aprende. Ela quebrou o lápis na mão dele. Isso ele falou para frente das minhas alunas de pedagogia. Então, o que acontece? Para ele assimilou a dor do lápis quebrado na palma da mãozinha dele, que era pequenininho, e ele falou assim, então eu não sirvo para nada. Então, quando ele chegou, e eu querendo que ele aprendesse, eu, para quê? Você vai quebrar o lápis da minha mão também? Até que ele entendeu que a minha maneira de lidar era outra. Então, eu consegui, no caso dessa pessoa, reverter, ressignificar esse papel desse professor. Ele resgata a pessoa.
Eu tenho certeza que a pessoa que fez isso com ele não fez por maldade, nada. É aquilo. O professor, ele inteiro. Você não consegue deixar os problemas fora da sala de aula. Você está ali, não tem como. Né? Não é isso. Mas tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Mas aquilo ali fez com que o Jean não progredisse e ele não aprendesse. Até eu conseguir vencer o bloqueio para esse menino reaprender tudo, foi um tempo sofrido para ele, sofrido para a família. Hoje ele está bem. Então você consegue fazer, você consegue resgatar. Então o professor, ele não tem ideia da mágica que ele é capaz. Por exemplo, uma coisa que eu fiz de arte que hoje ela vai escutar ficar brava comigo. Eu tive uma aluna que ela sabia ler, mas ela não se convencia. Correto? Eu não vou dizer o nome dela, ela não se convencia. Eu falei, mas você sabe, eu não sei. E eu sempre fazia o trabalho de leitura oral na sala de aula. Eu peguei um pozinho perolado, coloquei num saquinho todo especial, marrei e levei para a sala de aula. Certo? Cheguei na sala de aula, todo mundo lê, vai, professor, eu não consigo. Eu sabia no que eu tinha. A tia Rô conseguiu um pó mágico e hoje você vai conseguir ler, porque eu fiz todo um tratamento com aquele pozinho, aquele pozinho perolado, e falei, fecha os olhos e deixa fluir, a mágica vai acontecer. Que legal. O que aconteceu? Quebrou aquele medo, ela simplesmente... A ruptura, né? Ela leu. Ela já sabia, mas precisava de encanto. O professor consegue isso, ele consegue encantar. Sabe como eu que já faço lives e entrevistas assim já há algum tempo? Sabe qual que é o melhor resultado que a gente tem de quando a conversa está seguindo o contexto e está fluindo? Quando a pessoa que está falando, ela já complementa a próxima pergunta sem saber. Em momento algum você viu minha pauta. Não. E o que eu perguntaria para você agora era como você enxerga o papel da arte, da literatura na formação emocional e ética dos alunos. É tudo! É tudo! Esse encantamento é lúdico. Lúdico é artístico. Né? Você fez um teatro com a menina. Pode Pirim. Foi! Para a gente falar do Rolobato, né? Era o que ela precisava trazer de dentro dela mesma. Exatamente. Mas aonde estava o material? Exatamente. O pobre gente. Uma coisa tão simples. Eu fico assim, muito preocupada quando eu vejo o ensino da arte ser uma opção. A arte é necessária em todos os níveis de formação, porque a arte sensibiliza, a arte forma o humano. Então, quando você tem a possibilidade, você vai ver, por exemplo, Monet, você vai ver o Depré, você vai ver o Van Gogh, a Tarsila do Amaral, músicas, a língua, as rimas dos poemas, Cecília Meirelles. Quando você é capaz de pegar um lápis e você fazer os movimentos e criar o seu traço. O Dawan, ele ilustra os livros dele. Sim. Então, ele tem toda uma preocupação para que a ilustração seja fiel ao que ele quer passar. Então, ele tem todo o cuidado, ele até usa o termo recurso ilustrativo. Quer dizer, a arte é tudo. Então, quando você deixa de sensibilizar, até eu fiz um trabalho, eu apresentei na USP, dia 17 de junho desse ano, da questão da formação transhumana. Essas artes todas são suas, né? Sim. Dentro do livro. Então, para vocês terem ideia desse contexto todo, o Carlos AJ está mostrando. Eu mostrei agora, eu mostrei a capa. Sim. Né? Eu acredito que seja o Renato, né? É o Renato. Menino Renato. E eu mostrei aqui, é como se fosse uma boneca, um boneco, por acaso. É o Visconde. É o Visconde Sendo atacado por um passarinho, foi isso? Acho que está por aqui. Na hora que achar eu te mostro, para não cortar a linha de raciocínio da Então, claro. O que acontece? Quando você leva para a sala de aula, no nível superior também. Qual que é a minha preocupação? Na nossa apresentação em junho, que eu apresentei com a doutora Luciana... Perdão. Aqui, qual a importância de retratar o Viscondinho dessa forma? Aqui foi o momento antes, quando o garoto criou. Ele era um espantalho feio com um tufo de cabelo em cima. Mas aí dentro você encontra uma outra ilustração onde ele já está pronto.
o personagem do livro, o Renato, ele, através do Passa contexto... por uma transformação. Exatamente. E ele Então é cria esse boneco, importante né? mostrar ao leitor que ele era de um jeito, está descrito, Aham. E depois ele mas se você transforma. precisa dar a ideia. Sim. Não que na sua cabeça você vai ver o Viscondinho dessa forma, mas você tem a ideia de que ele era um espantalho para depois se tornar um boneco bem formado com a ajuda do preto velho que auxiliou o garoto. Meu filho, você não olha seu corpo, que mexe para cá, mexe para lá? Como você vai botar prego aqui, o bicho não vai andar, o bichinho nem canta. Assim ele diz ali. Então, curioso, você dá caminhos para o leitor compreender bem aquilo que se está colocando. Mas nós, como pessoas, nós também não nos transformamos. Claro, não é? com certeza. Então, qual que é a minha preocupação enquanto educadora? Retomando o pensamento, dia 17 de junho eu estive na USP, junto com a doutora Luciana. Uma das situações no nosso trabalho, que foi aprovado para apresentação no 11º Simpósio de Tecnologia da USP, foi nesse sentido. Do jeito que as coisas vão seguindo, o homem vai ser transhumano, ele vai deixar de ser humano. Ele precisa ser humano. Ele precisa desse olho no olho, ele precisa de contato, ele precisa descobrir que os valores você aprende. Do jeito que as coisas estão, o ser humano ele está se afastando da própria humanidade. Da própria essência, né? Tá ficando Sabe? Então, é tão estranho que você está num restaurante, por exemplo, e você vê uma família sentada, cada um no seu celular. Sim. E às vezes enviando questões uma para outra, sendo que você está de frente, você está ali. Não é? Mas nós comunicamos. Não, a própria inteligência artificial é benéfica, é importantíssimo evoluir, sabe? Eu acredito na tecnologia. Eu não sou a mesma professora que trabalhou no mimeógrafo, eu sou do sistema, né, do mimeógrafo. E de repente, não. Aí eu vou ficar lá no mimeógrafo? Não. Já não é mais para isso. Nós temos tecnologia, você tem a internet, mas onde, como, por que pesquisar? Uma coisa que eu carrego como educadora, que tipo de ser humano vai ser resultado do meu trabalho? Então, por exemplo, a própria questão da resposta gigantesca, né? Porque a Carpe nasceu do desejo de fazer a diferença. Então, não importa se a pessoa é deficiente ou não deficiente, sem problema. O que importa é você encontrar o caminho. Então, Deus, de alguma forma, vamos dizer assim, né, o Sagrado me trouxe de presente conhecer o Galã. E nós fomos fazendo todo um trabalho de estrutura e isso não vai ficar nele. Então, o que a diferença que a Carpendinha fez na vida dele, essa diferença vai se ecoar para outras muitas crianças, muitos jovens, e até para educadores mesmo. Olha, eu não preciso continuar sendo uma pessoa de pau, sem articulação, eu vou me transformar enquanto ser humano. Então, por exemplo, eu não quero usar um vocabulário da matriz africana. Por quê? Você sabe o que significa? Né? O que significa a cor branca? Tem um momento do livro que o velho Orozinho ele explica por que do branco. O que significa? Uma coisa assim, eu fiquei encantada, que tem a Rosalba Benedita, e ela é feita no santo, né? Mas a limpeza para fazer a comida é uma exigência tão grande dentro da matriz africana que todo esse cuidado é levado para a comida de dentro da fazenda. Sim. Então, tem todo um cuidado. Então, tem todo um contexto. Né? Então, como você vai atacar ou menosprezar aquilo que não conhece? E o livro também fala que até eu deixei numa citação muito interessante que o Dalan coloca, eu coloquei como citação na apresentação que nós fizemos, a questão do mal da língua, que mata mais do que uma arma, que me marcou demais. O mal é o que sai pela boca do homem, já dizia uma música antiga do Pepeu Gomes. Então, quer dizer, a palavra ela tem uma força tão grande que tanto você pode fazer o resgate da criança, como eu fiz, como você pode simplesmente tirar o sonho dela
tirar o encanto dela, tirar a vontade dela. E isso é muito sério. E às vezes até o pai, por exemplo, criança não se compara. Você pode ter 3 filhos, nenhum é igual ao outro. São 3 indivíduos distintos. Isso, e eles têm que ser valorizados, amados, respeitados pelos que eles são individualmente, sem comparação. Se me permite, claro. Eu acho extremamente ridículo e impróprio adultos numa roda de conversa ficar comparando seus filhos com os filhos dos outros. É que muita gente faz isso como moeda de troca. Porque cada ser humano é um ser humano. Né? Cada ser humano é um ser humano. E se está havendo algum problema, enxergue, comece a raciocinar, comece a perceber. É aonde a pessoa precisa se interiorizar. O seu problema, na realidade, não vem do filho, vem do pai. O que está acontecendo? Assim a dona Marli, que aconteceu comigo na clínica. Assim a dona Marli, a arqueóloga do livro, ela queria uma criança endurecida. Porque ela era endurecida, né? Sim, ela não teve a possibilidade de viver a infância como devia. Uhum. E quando ela ia respirar, ela precisou cuidar dos pais. Sim. E de um sobrinho. De um sobrinho que aconteceu na vida dela. Então ela... antes de eu partir para a última pergunta, que é uma pergunta para vocês dois, eu queria que você falasse da Carpe Diem. Eu quero que você fale o que é a Carpe Diem e o que a Carpe Diem está fazendo na questão da divulgação desse trabalho junto com o autor, com o Dalan, e de que maneira as escolas aqui da nossa região, então você que é de outra cidade, você que não é daqui de Lorena, eu vou já daqui a pouco deixar o contato da Rosângela aqui para vocês fazerem contato. É a parte do serviço, depois você vai fazer a sua. Sim. Mas eu quero que você fale para mim que tipo de trabalho a Carpe Diem pode oferecer, não só em questão de levar o autor para a escola, mas de outros serviços que você pode fazer. Aquilo que eu coloquei para você no determinado momento da entrevista é muito sério. Quando você está em educação a vida toda, você se percebe perdido no emaranhado de estruturas até consolidadas. Sabe, que você precisa vencer. Não é? E a Carpe Diem nasceu desse desejo de fazer a diferença. Então, o que quando eu tive a ideia de trazer o Dalan e fazer o lançamento do Estado de São Paulo, eu falei, Dalan, não é só ir até a Academia de Letras de Lorena, onde vão estar as grandes cabeças da nossa cidade, graças a Deus, gratidão, Ney, professora Ney, presidente da Academia de Letras, de todo o encontro acadêmico com o mundo das ideias. Dalan, o livro é muito rico. Então, nós vamos levar essa obra para onde? Para as crianças, para as escolas, para discutir com os professores, com a KTPC. Dá para fazer o teatro de fantoche, era um sonho. Comigo, a ideia era fazer um avental de histórias. Eu fui surpresa que eu ganhei os bonecos em espuma do Dalan. Então, nós criamos aí um painel de 4 metros, a gente já intensificou tudo. Então, nós podemos fazer teatro de fantoche, nós podemos fazer roda de conversa com os professores. Se for para trabalhar, perdão, a questão de preconceito. Se for para trabalhar a questão de preconceito, nós podemos levar um material para a sala de aula, para a TPC dos professores, trabalhar a formação. Se for para a questão da igualdade racial, nós respondemos a partir da própria Lei 10.639, 11.645, que é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira indígena nas escolas. Isso não é respeitável. Né? Então, se a escola quiser, nós temos material pronto, tem como levar. A partir de que faixa etária, mais ou menos, esse trabalho está apto? Para nós, da educação básica, nós vamos adaptar a realidade. Tá, então tem essa possibilidade de adaptação à faixa etária do então, dá para nós levar o fundamental, dá para nós levarmos para o médio. Nós fizemos a adaptação do teatro de fantoche de acordo com a melhor idade. Se for uma palestra, nós levamos. O seu livro, ele é um livro também com indicação livre ou pelo fato do contexto, ele precisa, assim, da criança ter livre? Livre. Tá, ok. Porque gera também a pergunta, né? Aquela coisa de... Desde o princípio... Tranquilo. Ao fim da vida.
Desculpa. Não, fica tranquilo. Veja bem o que ela está colocando. Qual é o seu telefone? A DDD 12 É 12 991 991 89 89. 79. Aqui, ó. E também vou colocar o e-mail da Rosângela para você poder fazer esse contato. Você professor, você diretor, você secretário de educação, você diretor de educação. Se você trabalha numa escola e achou interessante, entre em contato com o e-mail. É rosangela@rosario@gmail.com. rosangela@rosario@gmail.com. Aqui, ó. O telefone e o contato da amiga Rosângela para você fazer esse contato e levar o próprio autor na escola, para o autor falar com os alunos a respeito do processo de criação, explicar, de repente já fazer uma leitura e já conversar o que isso significa. Sim. Os trabalhos são vários. E aí, partindo para a nossa última pergunta, é uma pergunta para vocês dois. Aí, quem que encerra? Vamos tirar para aí para quem encerra. O autor não faz então, tá joia. Pergunta e vamos ver. Vamos ver. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para os educadores e artistas que desejam promover mais inclusão e representatividade por meio das suas narrativas, qual seria? Acredite no seu sonho. Não desista dele nunca. Tenha muito pé no chão. Tá. Pesquise. Não faça nada por achismo. O professor, o educador, até mesmo artista é um eterno aprendente. E você não aprende sem estudar. Então, busque, se aprimore. E não deixe nunca de sonhar. Se encante todo dia. Máximo. Todo dia se encante. E se renove. O segredo é você acreditar que tudo é possível, desde que você acredite. Eu tenho uma frase que eu carrego para as minhas crianças, principalmente para as crianças com necessidades educacionais especiais. Eu não sei, tia, eu não sei. Não existe, não sei. Existe, eu vou tentar. Eu tento uma, eu tento duas. Todas as vezes que foi necessário para que eu chegue lá. E chega. Vai lá? Eu só tenho uma coisa a dizer. É preciso ser criança para compreender a magia. E jamais deixar de sonhar para poder realizar seus projetos de vida e seguir. Uau, interessante. Deu para tocar? O Caipora de Guapimirim. Está aí na tela o telefone e e-mail para você adquirir o livro e também para adquirir o trabalho desses dois incríveis amigos, Rosângela e Dalan. E com essa fala de você buscar aquela criança adormecida lá dentro de você, a gente chega ao final do nosso bate-papo, do Vamos Falar Cultura e Arte, retomando as nossas atividades. Eu quero agradecer muito a Rosângela, muito a Dalan, por esse espaço. Nasceu, né? Daquelas conversas todas do nosso bate-papo, nasceu. Sim. E você que está assistindo a gente aí, você que está no YouTube acompanhando a gente, você que está vendo esse recorte em alguma rede social, marca aqui a sua pergunta. Marque a mim, marque o Dalan, marque a Rosângela, que eu faço essa pergunta chegar até eles e eles vão responder. E essa é a tal da interatividade que a gente tanto pede, que a gente tanto almeja, que a gente tanto necessita para quem cria conteúdos aqui nessas plataformas digitais. Então, meu muito obrigado a você que esteve aí com a gente, obrigado a você que esteve assistindo e que se encantou e que já ficou curioso em saber como é que se encerra essa grande história que é a superação acontece, né? A resposta vem, né? Não vou dar spoiler, mas nem com reza brava. O autor não deixa, tá? Bora, né? E aí eu quero agradecer vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá. A todos. Tchau. Tchau.